E é fundamental, quando nós falamos de identificação de riscos, de gestão de riscos, a questão da hierarquia de controle. É muito comum nós, dentro do ambiente de trabalho, nós que somos prevencionistas, tanto engenheiros de segurança quanto os técnicos de segurança, falar muito de equipamento de proteção individual. O EPI, de forma geral, é o símbolo da segurança do trabalho. Porém, nós temos que identificar, quando nós falamos de hierarquia de controle, o que é mais efetivo e o que é menos efetivo. E nós percebemos, quando está aparecendo para vocês aí, dentro dessa apresentação, que o EPI é o menos efetivo. Ele é a última barreira. Geralmente ele vai ser utilizado para minimizar o impacto sofrido pelo colaborador. E dentro dessa hierarquia de controle, o que nós temos que tratar dentro do ambiente de trabalho é a gente tentar eliminar. Eu identifico um risco, eu tenho que tentar eliminar aquele risco do ambiente de trabalho. Nós temos vários exemplos que a gente pode dar de eliminação. Por exemplo, um colaborador que vai fazer uma atividade em altura para fechar um registro de um tipo de sistema hidráulico, será que eu posso fazer com que aquele registro não fique num local alto? Eu posso colocar ele a nível do solo? É um exemplo de eliminação daquele risco, daquela atividade. Quando a gente fala da segunda etapa do processo de hierarquia de controle, nós tratamos o que a gente chama de substituição. Ou seja, eu tenho uma máquina ou equipamento que causa, por exemplo, ali um ruído dentro do ambiente de trabalho muito alto, eu posso substituir essa máquina ou equipamento para que aquele ruído seja menor, esteja dentro dos parâmetros aceitáveis para a pessoa realizar a atividade com um conforto maior. Se eu não consigo substituir aquela máquina, eu posso utilizar o que é muito comum, as medidas de engenharia. Ou seja, eu tenho uma máquina dentro do ambiente de trabalho que tem uma parte móvel que pode ocasionar algum tipo de acidente. Eu posso proteger aquela máquina, colocar uma proteção física, uma barreira física, para evitar com que o colaborador tenha contato direto com aquelas partes móveis. Isso são medidas de engenharia e é uma das medidas mais utilizadas para eliminar riscos. Geralmente, às vezes a empresa não consegue eliminar, substituir, mas ela consegue utilizar medidas de engenharia para neutralizar, reduzir aquele risco dentro do ambiente de trabalho. E nós temos aí também medidas de separação, que é muito comum, principalmente quando nós falamos da interação homem-máquina. Ou seja, eu vou separar as pessoas das máquinas. Dentro da mineração, por exemplo, os equipamentos móveis, as máquinas maiores que tem dentro daquele ambiente, ela vai transitar no local aonde não tem pessoas. E essas pessoas vão ficar trabalhando em ambientes separados, vão transitar em ambientes separados. É o que a gente chama de medidas de separação. E uma medida também que é utilizada é a medida administrativa, que é tratada principalmente com os procedimentos, com as análises preliminares de risco que eu vou utilizar para que de forma administrativa eu consiga fazer o controle daquele risco. E por último, o equipamento de proteção individual, que é o menos eficaz. Então, dentro da hierarquia de controle, nós vamos tratar do mais eficaz para o menos eficaz. O equipamento de proteção individual, ele é fundamental dentro do ambiente de trabalho, mas é importante nós entendermos que eu tenho que utilizar medidas de controle mais efetivas, principalmente aquelas medidas que independem do envolvimento humano. Ou seja, nós temos hoje dentro do ambiente de trabalho, a maioria dos acidentes acontece por comportamento de risco. Então nós temos que utilizar de ferramentas que vão fazer com que, mesmo que o colaborador ele tome decisões erradas, o acidente não aconteça. E isso é fundamental, a gente seguir essa hierarquia de controle.